E aí, bom demais? Eu sou Arlindo Armando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Como eu expliquei no vídeo passado, eu estou começando aí um projeto Ouvindo a Voz de Deus. Estou estudando a Bíblia, começando pelo Novo Testamento, pela Nova Aliança. E vou estar sempre aqui compartilhando com vocês os meus ensinamentos dessa minha jornada em direção a esse contato, né, mais próximo com Deus, que apesar de eu achar recente, tá sendo muito legal. E obviamente eu comecei aqui pelo Evangelho de Mateus, né? Teve um primo meu que me explicou que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são 4 evangelhos e a mesma história narrada, que é a história de Jesus, né, o nascimento de Jesus, narrada por 4 pessoas diferentes. Então, eu tenho certeza que vai ser muito massa. É a mesma história de 4 ângulos diferentes. Eu acho isso muito incrível, apesar de nem ter começado a ler direito, mas eu tenho certeza que tem muita coisa boa por vir. E a primeira coisa as primeiras lições, né, na verdade, aqui acho que são 2 nesse momento que eu quero compartilhar com você, foi o seguinte. Em Mateus capítulo 2, tem lá o Herodes, que quer matar Jesus por algum motivo. Ele é o rei de Israel na época, ele soube do nascimento de Jesus, e ele queria matar Jesus, né? E aí aqui diz o seguinte, versículo 3, Mateus capítulo 2, versículo 3. Quando o rei Herodes soube disso, do nascimento de Jesus, né? Ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Qual que é a lição aqui que eu tirei aqui dessa parte? Tá nessa frase aqui, ó, na cidade de Belém, o Herodes foi e perguntou para os mestres da lei lá, onde que vai nascer o Messias. Aí eles responderam, e aí é nessa frase aqui que está a parada. Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte. Profeta é a pessoa que profetiza, é algo do futuro. Ele visualiza, ele tem uma visão do futuro e ele profetiza que aquilo vai acontecer. Esse é um profeta, pelo menos no meu entendimento, tá? O profeta escreveu. Eu não sei você aí, se você que está me assistindo, se você estuda sobre desenvolvimento pessoal. Eu tenho 25 anos hoje, eu estudo sobre desenvolvimento pessoal desde os 17, 18. Eu leio sobre o assunto, vejo vídeos, faço treinamentos ao vivo, né, já participei de vários. E quando a gente fala de metas e objetivos, uma coisa que se fala muito em todos os cursos, todos, 100% deles, independente de quem seja o treinador, o livro, etc., escreva a sua visão. Sabe, imprima uma foto, cole num cartaz, num quadro dos sonhos, sabe? Deixa no seu visual, fale sobre isso, profetize sobre isso. E muitas vezes a gente esquece, né, de escrever, e tá aqui, tá na Bíblia. Eu fiquei muito feliz de ver isso aqui na Bíblia. Dos meus objetivos estudando a Bíblia também é isso, né? Porque todo esse estudo de desenvolvimento pessoal, eu sempre ouvi que tudo nasce na Bíblia. E agora eu vou poder ver na prática isso. Eu vou poder ver aqui onde que nasceu, qual que é a frase que deu origem àquele ensinamento, daquele treinamento, daquele livro, sabe? E minha cachorrinha tá aqui atrás, assustei. Então aqui fala, na cidade de Belém, porque o profeta escreveu. Vai nascer lá porque o profeta escreveu. Ou seja, vai acontecer porque alguém um dia escreveu. E aí eu te pergunto, né, você tem escrito os seus sonhos, sua visão, suas metas? Você quer ter sua família, você quer ter o dinheiro que você quer ter o sucesso empresarial que você quer ter o corpo que você quer ter, a saúde que você quer ter, mas você tem escrito isso? Você escreve isso no papel? Porque você profetiza quando você escreve. Então essa é o primeiro grande insight que eu tive aqui, que é muito massa. E aqui mais um pouquinho para frente, Jesus nasce, José é o pai de Jesus, né, o padrasto de Jesus. Ele teve que fugir porque o Herodes mandou uma galera lá para matar Jesus. E ele teve que fugir e tal. E aí tem uma parte aqui que diz o seguinte, ó. Então José, isso é capítulo 2 ainda, versículo 14 e 15.
Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes, que é o cara que queria matar Jesus. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava lá na terra do Egito. E aqui tem, qual que é a parte aqui? Isso aconteceu, Herodes teve que fugir para o Egito, e isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Era algo que tinha sido falado e algo que tinha que acontecer. Então ele fugiu para o Egito para aquilo poder acontecer. Aí mais um pouquinho ali na frente, no versículo 21, 22, 23, diz o seguinte: Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, que era o filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, ele teve medo de morar lá. Lembra que o Herodes queria matar Jesus, o filho dele também queria, provavelmente. Depois de receber num sonho mais instruções, então José recebeu num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Conhece? Cidade de Nazaré? Nazaré, famosa até para quem não é cristão e tal, é muito famosa essa cidade. Isso aconteceu, aí que se repete a frase que eu quero falar com você. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Então, tanto ali atrás, quando o José foi para o Egito, e aí disse, isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. E depois, quando José foi para Nazaré, que apareceu aqui, isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. Nos dois casos, existia uma profecia, existia uma visão, certo? Que a gente já aprendeu que tem que ser escrita, tem que ser colocada, tem que ser vista, né, num local para você, mas tem que ter movimento em direção àquela visão. José teve um sonho, e aí Jesus veio e deu uma instrução. Ele poderia ter cagado, ele poderia falar, não vou, não quero, estou afim, vou para Israel, acho que é para Israel que ele estava indo aqui, quando ele mudou o curso para Nazaré. Ele poderia ter falado, não estou afim, vou lá para o meu canto mesmo. Mas ele se movimentou, e por isso se cumpriu a profecia. Se ele não tivesse colocado em movimento, por mais que aquela profecia tivesse sido feita, ela não teria se cumprido. Olha que interessante. E eu lembrei algo agora. Eu tenho na minha cabeça, desde os 16 anos mais ou menos, e hoje eu entendo que essa é uma mensagem de Deus para mim, é como eu entendo, tá? Mensagem para mim, é sobre a minha vida. Eu tenho uma certeza desde os 15, 16 anos que eu vou ser muito rico. Isso eu sempre tive certeza absoluta, zero dúvidas, assim. Desde os 15, mais ou menos, ali, 16 anos. E hoje eu sinto que foi Deus que colocou isso no meu coração por algum motivo. E cada vez mais eu entendo que esse dinheiro, que já veio em grande quantidade, mas vai vir muito mais, eu tenho certeza absoluta disso, ele vai ser muito útil, não só para minha família, mas, cara, para minha família, para eu ter minha vida dos sonhos, eu não preciso de muita coisa, sabe? Então isso vai transbordar para muitas outras famílias ao longo do tempo, ao longo dos anos. Só que olha que interessante, eu tenho certeza que eu vou ser rico. Só que por que eu tenho tanta certeza? Primeiro, porque isso está na minha mente. Segundo, porque eu me movimento todos os dias em direção a isso. Todo dia que eu acordo, eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios e eu trabalho para isso. Trabalho várias horas por dia para poder executar, poder realizar aquilo que eu faço. Imagina, eu poderia ter só a missão, mas se eu não estiver executando, de nada adianta ter essa visão. Missão não, né? Eu falei missão, acho que é visão. Eu não poderia, não aconteceria, porque eu não estaria em movimento. Não adianta você ter uma visão, mas você não ter movimento em direção a essa visão. Não serve para nada, né? É igual conhecimento sem aplicação, é perca de tempo. Você perdeu algumas horas ali aprendendo alguma coisa que você não vai usar, né? 90% do colégio, da escola praticamente é isso. Mas, enfim, são essas duas lições, então, que se complementam muito bem, né? Primeiro, escreva suas visões, não só escreva, imprime a casa que você quer, imprime o carro que você quer, imprime o impacto que você quer ter uma ONG, você quer fazer filantropia, imprime o que representa aquilo, olha para aquilo todos os dias e se movimenta em direção àquilo. Fechado? É isso então, tamo junto, Deus é top. Se inscreve aqui no canal, pra
você receber os próximos vídeos dessa série. E é isso. Tamo junto. Deus é top, é só o começo. Fui!